Olá, gente. Boa tarde. Aqui é o Pastor Denis. Hoje, dia 7 de janeiro de 2026, continuando sobre as virtudes da vida cristã, falando de cada fruto do Espírito, baseado aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. É uma série de vídeos que eu estou colocando no canal do YouTube. Você pode acessar Pastor Denis Oficial. Pastor Denis Oficial, você pode baixar e lá você pode acompanhar várias pregações com vários temas que podem te ajudar em várias áreas da sua vida. O objetivo desses vídeos é para a tua edificação, para a tua mudança, para a tua transformação. E eu já te peço para que você possa compartilhar com toda a sua família, com amigos, vizinhos, com o maior número de pessoas, para que o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a vontade de Deus revelada, possa mudar os corações e as atitudes. Então eu vou ler aqui com você Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, a temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então esse é o quinto vídeo que está lá no meu canal, lá no YouTube, que você pode acompanhar, ver e ouvir a cada pregação sobre um ensino de cada fruto do Espírito que cada cristão deve ter, que são as virtudes da vida cristã, que tem que fazer parte da nossa natureza, do nosso estilo de vida. Então, o primeiro vídeo foi sobre uma introdução, falando sobre o que é o fruto do Espírito. O segundo vídeo falando do primeiro fruto, que é o amor. O terceiro vídeo falando sobre o segundo fruto, que é o gozo ou a alegria. O quarto vídeo falando sobre a paz. E hoje falando sobre a longanimidade. Você sabe quem está trabalhando com a apostila, né? E aqui já tem um texto bíblico, né, que eu falei sobre o Gálatas 5, versículo 22 e 23. E com mais calma aí na sua casa, se você quiser também anotar num caderno ou acompanhar no próprio vídeo, você pode também ver lá em Gênesis capítulo 15, versículo 15, Tiago 5, do versículo 7 ao 11, Provérbios capítulo 15, versículo 18, também tem lá em Números capítulo 14, versículo 18, segundo Pedro capítulo 3, versículo 9, Provérbios 16, versículo 32, segundo Timóteo 3:10, 1 Timóteo 1:16, Romanos 2, versículo 4 e segundo Timóteo capítulo 4, versículo 2. Você com mais calma aí no seu lar, na sua casa, você pode abrir as escrituras, a Bíblia Sagrada e acompanhar todas essas referências bíblicas que eu te passei, tá? Então eu já vou entrar aqui na apostila, que eu e você então possamos ter esse fruto do Espírito Santo, essa virtude da vida cristã, que é a longanimidade, ou seja, ter mais paciência, pedir que se produza em nós esse fruto do Espírito Santo. Então a gente não pode confundir esse fruto com leseira, lerdeza, preguiça, né? Mas a longanimidade é ter um longo ânimo e também uma longa paciência, né? Que é a virtude da vida cristã. Tem gente que é tão irritada que só de falar para ter paciência ela já se irrita, né? Já se estressa, mas a longanimidade é mais uma virtude para a nossa vida cristã.
Então, essa virtude dá a ideia de algo prolongado, extenso, né? Um sentimento extenso, é uma capacidade longa de preservar o sentimento. Um aliado é a resiliência, é a pessoa capaz de sofrer, né, a pressão da demora, das adversidades, e quando tudo passar, o seu espírito continuará sereno, estável e equilibrado. Então, ter essa virtude da vida cristã, esse fruto do Espírito Santo, é a habilidade de alguém que poderia se vingar, mas decide não fazê-lo. Viveu uma situação, né, que caberia uma retribuição de vingança, olho por olho, dente por dente. Isso é o que o mundo prega, né? Mas porque o meu espírito, o teu espírito, ele é longânimo, então a gente vai decidir, a gente vai escolher como estilo de vida não se vingar, não revidar, não pagar o mal com o mal, mas ganhar o mal com o bem, né? É um desafio, não estou falando que é fácil, mas que o Espírito Santo agindo dentro de nós, com a graça, a gente consegue praticar, né? É uma disciplina cristã. Então tudo isso é um significado desse fruto do Espírito, que é a longanimidade. Também pode ser o que? Considerado como paciência. A gente vê lá no Salmo 40, né? Eu vou até abrir aqui para você. É um salmo bem conhecido. Estou aqui folheando aqui a Bíblia Sagrada. E eu vou ler aqui para você o Salmo 40, apenas o versículo 1. Esperei com paciência, com longanimidade pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Então aqui o Salmo 40, versículo 1, está falando dessa virtude da vida cristã, desse fruto do Espírito que é a longanimidade, né? E falar de paciência na nossa geração parece que é forçar a barra, pois hoje em dia é tudo por aplicativo, tecnologia, né? Não se sai, corre, nem não se sai nem para comer, porque já tem aí o drive-thru. Às vezes a pessoa pede uma compra no supermercado pelo aplicativo, a pessoa deixa de ir até no supermercado, né? Até nas filas de banco também a gente vê poucas pessoas hoje em dia estão nas filas de banco, porque pode-se pagar uma conta de água, de luz e tantas outras contas pelo aplicativo, né, pelo celular, pela internet. As pessoas não vão nem mais, né, ao supermercado para fazer compra, porque entrega já em casa. Tem geladeiras até com aplicativo mostrando o que tem dentro da geladeira, o que está faltando, e aí depois faz uma relação daquilo, de uma lista de compra, faz o pagamento, entrega em casa. Como falar então de longanimidade, de paciência para uma geração que está acostumada dessa maneira, né? Mas Deus continua trabalhando com os mesmos princípios, a mesma lei, a mesma regra. Nada muda para Deus, porque a Bíblia fala lá em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, no passado, hoje, no presente e eternamente no futuro. Está falando dos seus princípios, dos seus parâmetros, das suas regras, né? E ainda está trabalhando em nós, dentro do nosso interior, com o fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade. Lá em Lucas capítulo 19, o próprio Jesus falou: na vossa paciência, ou seja, na vossa longanimidade, salvareis a vossa alma. Então a paciência também é a capacidade de tolerar situações de pessoas também desagradáveis, né? Você também pode ver lá em Provérbios capítulo 15, versículo 15, onde Salomão
disse que com a longanimidade, com a paciência, se convence uma autoridade. Também lá em Colossenses 3, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele comenta sobre esse fruto, né? A palavra revestir, que é uma capacidade de instrumento de poder para vencermos as adversidades. Também lá em Efésios capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo falou que para suportar certas pessoas precisamos da longanimidade, da paciência, que vai nos manter em equilíbrio, serenos, quando vier aquela situação que qualquer um de nós pode enfrentar no dia a dia. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz para correr com paciência, correr com longanimidade, né? Parece que é um paradoxo, né? Algo assim contraditório. Então, quem corre está apressado. Seja ágil, sem se estressar, né? Tenha pressa, sem se irritar. No culto se fala muito de paciência, né? É capaz de as pessoas até dormirem, né? Se você for num culto, numa igreja evangélica, quando você começa a pregar sobre essa virtude, para que você seja paciente, longânimo, a pessoa está tão desacostumada a viver, porque tem uma vida tão corrida, tão acelerada, que a pessoa vai até estranhar, né? Mas a longanimidade é a pessoa também que tem como característica o quê? Um ânimo longo, né? Está na própria palavra longanimidade, longo ânimo, né? Um ânimo longo. Então tem uma língua animadora, né? Tem paciência para estimular aquele que está aflito, angustiado, que está passando algum problema, né? Tem pessoas que estão em um nível de estresse tão grande que se você pedir para ela ter calma, paciência, tranquilidade, essa pessoa já se irrita, né? Então quem tem longanimidade é a pessoa que consegue o quê? Reagir sem revidar. Provérbios 14, 29, né, também fala sobre isso aí. Deus quer então tratar o nosso caráter cristão, né? Então, esses vídeos que eu estou fazendo para você sobre cada fruto do Espírito Santo, sobre essas virtudes da vida cristã, é para tratar o meu caráter e o teu caráter também. Tratar com a nossa natureza, melhorar as nossas relações e a maneira como a gente lidar, né, no nosso relacionamento com as pessoas também. Para tudo isso, eu e você, a gente precisa manifestar a cada fruto do Espírito Santo. Então, diz no provérbio, né, de Provérbios 14, 29, quem tem o espírito paciente, longânimo, né, tardio em irar, quem tem ali um pavio curto, né, que é loucura, é insensato, é imprudente. A gente vê também em Provérbios 16, 32, né, a longanimidade, a paciência, que é uma arma mais poderosa do que conquistar uma cidade. Provérbios 25, 28, fala da pessoa que não consegue se controlar, é uma pessoa desprotegida, sem muralha, sem cobertura. Lá no Salmo 23, verso 6, fala que o salmista habitaria na casa do Senhor por longos dias, ou seja, só pode permanecer quem é uma pessoa longânima, que tem longanimidade, que é paciente, e ela vai enfrentar e ver muitas coisas, né? Em outro salmo diz também, não se apresse de sair da presença na casa do Senhor. Lá em Provérbios 19 fala também, aquele que se apressa com os seus pés, essa pessoa vai errar no caminho. Então precisamos aprender como desenvolver a longanimidade,
a paciência. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, fala que o apóstolo Paulo, ele se gloriava nas tribulações. Então, quem é entre nós que tem essa atitude de vida? Porque nós somos ensinados para gloriar só nas conquistas, nas realizações, na vitória, em algum sonho realizado, né? Ninguém dá testemunho das suas derrotas, dos seus fracassos, das suas tragédias, daquilo que não deu certo. Mas porque depois o apóstolo Paulo falou lá em Romanos que a causa, né, que produz a paciência e a longanimidade é a tribulação, é a fábrica da paciência. Vem através dos problemas. Quanto mais testado, quanto mais provado o cristão for, você será uma pessoa mais longânima na sua vida. É como eu falo, você sabe a diferença do carvão, né, que virou um grafite de ponta de lápis, e o que virou um diamante? O primeiro custou R$1,20 e o segundo custou US$ 1 milhão, né? É que o carvão, que virou o diamante, sofreu uma pressão 65 mil vezes maior do que o carvão que só virou uma ponta de lápis. Então isso significa o quê? Que quanto mais pressão você sofrer, mais caro você se torna. Quando passamos por alguma luta, alguma provação, algum deserto, alguma ameaça, alguma adversidade, algum ataque do inimigo, é Deus nos lapidando, nos moldando, nos melhorando como pessoa, né? Investindo na sua vida e gerando em nós o quê? A longanimidade, a paciência, para que eu e você possamos ajudar outras pessoas também. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 4, diz o apóstolo Paulo que a paciência gera o quê? Experiência. E traz o quê? Esperança. E o começo lá do versículo 5 de Romanos capítulo 5 diz que a esperança não confunde, não traz confusão. Também vemos na Bíblia Sagrada, lá em Hebreus capítulo 12, do versículo 6 ao 11, diz: quando somos corrigidos, exortados, Deus está o quê? Produzindo o fruto da sua natureza para que nos tornemos parecidos com o Criador. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 11, Tiago cita por 5 vezes a palavra paciência. Ele comenta o quê? Sobre essa virtude de Jó. E nós nem queremos imitar esse estilo de vida, né? Para ter longanimidade, paciência em casa, no convívio do trabalho, na igreja, com o pai, com o teu marido, com a tua esposa, com a tua mulher, com a tua mãe, com o teu filho, com o patrão, com os pastores, com os obreiros. Então o que nos falta muitas das vezes é ser uma pessoa mais longânima, ter mais paciência no nosso relacionamento. Então vivemos uma geração aí do pavio curto. A pessoa é impaciente, se estoura muito fácil, né? Vemos aí um exemplo no trânsito, um matando o outro, né? Porque um carro deu uma fechada no outro, ou num simples olhar, né? Pessoas que falam palavrão no trânsito um para o outro, aí a pessoa está armada, atira e tira a vida do próximo, né? Porque falta paciência, falta longanimidade, né? Então ninguém quer deixar aí no trânsito o outro passar, outros abaixam o vidro e fazem com a mão um gesto obsceno, né? Xinga o próximo, né? O outro está com o celular na mão. Então vamos aí, então, a gente aprender a desenvolver a longanimidade, a paciência, fazendo da tribulação, da luta que cada um de nós passamos aí na vida, um dia difícil aí, uma oportunidade de melhorar, né? Segundo Coríntios capítulo 1,
versículo 3 ao 6 também fala, transformar uma perturbação em paciência. Só esse fruto para nos ajudar a extrair das adversidades o crescimento, né? Quanto mais parecido com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, você se torna uma pessoa com mais longanimidade, mais paciente. Você se manifesta com estilo de vida, né? Tem gente que pensa que para se parecer, né, com Deus, com Cristo, tem que ser altamente espiritual e pensa que é sempre conversar com os irmãos em línguas estranhas. E não é por aí, né? A gente vê lá uma outra referência bíblica, lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, diz que Deus é tardio em irar-se, né? Pessoas que andam e vivem com Deus não vivem explodindo à toa, não, né? Você pode também aí ver em Romanos 9, versículo 22, 1 Pedro 3, 9, 2 Coríntios 6, versículo 6, 2 Timóteo 4, versículo 2, Colossenses capítulo 1, versículo 11. Claro que não somos divinos, né? Somos humanos, mas pelo fruto do Espírito Santo a gente consegue manter o equilíbrio. Tem crente que dá tapa na mesa, né? Lá no lar, na sua casa, joga copo na parede, sai gritando aí por todo canto. Isso é um descontrole e falta do fruto do Espírito, é a falta da virtude da vida cristã, que é a longanimidade e ser mais paciente. Então aprendemos, então, quando exercemos e praticamos esse fruto, né, com a longanimidade, colocamos a autoridade, não é por força, por imposição, mas a longanimidade é uma virtude divina, né, que possa ser reproduzida em nossa alma, em nosso espírito, no nosso dia a dia, onde a gente estiver, né? A longanimidade, então, ela é o quê? Necessária para o nosso relacionamento cristão. Para ser crente, né, se não desenvolvermos uma paciência, uma longanimidade divina, a pessoa ela não fica na igreja, né? Porque tem muita aí pedra de tropeço por aí, é o que diz lá em Gálatas 6, versículo 1 e versículo 2. Se não quisermos esse fruto, começamos a ter inimizade dentro da igreja, o louvor é ruim porque tinha que louvar o que eu queria, ou porque sentou na cadeira que você iria sentar, porque você olhou para o irmão, né? E ele deu uma risada para você, aí você já pensa que riu de você, parece que já deu risada de você, e não é nada disso. O que nos falta é mais paciência, mais longanimidade, deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro de mim e dentro de você também. Ou às vezes porque o pastor, o obreiro, pregou a palavra e parece que foi uma indireta para você. E a pessoa sem paciência, sem longanimidade, fica pulando de igreja em igreja e ela não para em lugar nenhum. Por quê? Falta nascer dentro dessa pessoa esse fruto do Espírito. Então, a gente vê que na igreja ninguém é perfeito, né? Ninguém é uma obra terminada. Então, vamos desenvolver o fruto da longanimidade para também ajudar a levar a carga uns dos outros, né? Caminhando junto até chegar à vida eterna, à terra prometida. Você encontra pessoas também que não vai conseguir te estimular, te encorajar na fé, receber uma palavra de ânimo. A pessoa já está, vamos dizer, na ribanceira, né? Descendo vários degraus aí, e terá alguns que parece que vai querer até te empurrar, mas apesar disso, né? São pessoas normais, com defeito, e temos que entender que a forma como elas reagem a nós é uma dificuldade de manifestar esse fruto do Espírito Santo, que é
a longanimidade e que essa pessoa precisa também de um tratamento do Espírito Santo. O defeito que eu critico em você é o defeito que eu rejeito em mim mesmo. Né? Eu não posso me punir, então eu me sinto no direito de eu punir você ou alguma outra pessoa. E não é dessa maneira, né? Somos humanos, sendo aperfeiçoado, sendo santificado pelo fruto do Espírito. Então não tem anjo, não tem serafim, arcanjo, querubim com asas sentado na cadeira da igreja. São humanos que o Espírito Santo precisa desenvolver mais paciência, mais longanimidade para que a igreja possa caminhar junto em unidade. Então a longanimidade, a paciência é necessária para o exercício do ministério, é uma disciplina cristã, né? Como os pastores, obreiros, líder do louvor, dirigente das crianças, quem fica na porta, né, recepcionando quem chega para o culto, né? A gente não pode ser mal-humorado, né? Mas que a gente possa manifestar essa paciência, esse bom humor, essa longanimidade entre nós, né? Então, seja vendendo o alimento na cantina, lá no seu serviço de evangelismo, todos nós precisamos da longanimidade, de ser uma pessoa mais paciente. A esposa, né, com o seu marido, o marido com a sua esposa, os filhos para com o pai e a mãe e o pai para com seus filhos, né? E assim vai melhorando o nosso relacionamento. Então, qualquer nível de relação humana exige, é necessário termos esse fruto que é a longanimidade e a paciência. Então, que essa palavra seja aplicada em nossos corações. Então, quais são as consequências da impaciência? Né? A Bíblia diz sobre uma pessoa chamada Jacó. Era o dono da bênção, né, da primogenitura, sobre uma lei espiritual, jurídica e biológica. Deus tinha dito a Rebeca, a mãe de Jacó, que havia 2 crianças no ventre, 2 nações, e o menor governará sobre o maior. E se Deus disse, vai acontecer, mesmo que a jumenta tenha que falar, né? Seu irmão Esaú vendeu a bênção, ele abriu mão, e a ciência diz que em gêmeos, que nasce por último, foi gerado primeiro, só que Jacó, com tudo isso a seu favor, não teve o quê? Paciência, não teve longanimidade, né, de esperar a hora certa, e usou do quê? De um artifício, né? Nenhum de nós precisa ser assim, porque aquilo que é seu, Deus dará no tempo certo. Tem gente que perde a bênção porque não deixa, não permite Deus trabalhar do jeito que ele quer, né? E Jacó teve que fugir por 21 anos vivendo em terra estranha, sem direito de voltar para casa. Por causa do quê? Da impaciência. Por isso, vamos ter calma, né? Deus vai resolver, Deus está vendo, como o caso também de Moisés, filho de Hebreu, tinha uma promessa de Deus, ele seria o líder e libertador dos hebreus, mas ele não entendeu o método, a vontade de Deus que iria trabalhar. A gente vê lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12, Moisés, ele matou uma pessoa, um egípcio, pensando que a forma que iria libertar os hebreus era pela força, por conta própria, do próprio braço, né? Ele não entendeu que só seria um canal, um instrumento que Deus iria usar, e a gente vai ver em Êxodo 3, do versículo 11 ao 14. Era como se Deus falasse: Moisés, não se empolga não, né? A última vez você matou uma pessoa, então abaixa a crista, né? Você está empolgado demais aí, desce aí da caixinha do sapato aí. Então, portanto, deixa Deus fazer através de você, com a longanimidade, com a paciência, né?
Então, quando eu quero fazer do meu jeito, eu, entre aspas, né, eu mato gente, né, que estão me acusando, né? Por causa disso, então ele teve que fugir do Egito, Moisés, e passou 40 anos no deserto, porque ele não foi o quê? Longânimo, paciente, né? Como também uma outra pessoa na Bíblia, Sara, sem longanimidade, sem paciência, quis dar uma ajuda para Deus. Veja só. Aí ele chega a Abraão e diz: eu sei que você quer um filho, sei que Deus falou também, mas eu tenho já 75 anos. Você já tem 90 anos, meu velho. Isso é Sara falando para Abraão. Tu sabes que as coisas aqui já não estão mais, né, fervorosas assim. Então aproveita que ainda restam recursos, deita com Agar e gera um filho com ela. Olha o que Sara falou para Abraão. Sem longanimidade, sem paciência, né? Saindo do propósito de Deus. Então tinha naquela época também o código de Hammurabi, né? Que permitia isso. Caso a esposa fosse estéril, Sara seria conduzida à situação de uma forma normal, dentro da lei, mas Deus não aprovou lá na frente. Agar passaria a mão na barriga e mostrar para Sara que ela estava grávida, mas a promessa era de Sara. Quando Deus te faz uma promessa, né? Para de fazer guerra, Deus ele é fiel para cumprir, mesmo que tenha que parar o sol e a lua, abrir o mar, a jumenta falar, o gigante cair, estrela mudar de lugar, a sepultura ela abre, mas aquilo que Deus falou, ele faz. Então, cabe a mim e a você ter paciência, tenha longanimidade na sua vida cristã. Como também uma outra pessoa, Jó. Né? Jó, o mundo dele desabou, mas foi o que mais confundiu a Satanás. Né? Os filhos morrem, ele cai, desaba, desmaia, e quando pode falar, ele diz lá em Jó, capítulo 1, versículo 21, ele fala a verdade, né? É normal isso. Vem Jó, né? Com um mau cheiro terrível, né? Com um tumor na boca, e a esposa diz lá em Jó, capítulo 2, versículo 9, né? E a resposta de Jó está em Jó, capítulo 2, versículo 10, né? Vem também os amigos de Jó acusando a ele, e Jó responde lá no capítulo 13, versículo 15. Então, por isso que também que Tiago ele falou lá em Tiago capítulo 5, versículo 11. Vamos agora também para Davi, uma outra pessoa. Entre 13 e 15 anos, ele foi ungido para ser rei. Saul estava no trono, entre a unção e a chegada de Davi no trono, se passaram o quê? 15 anos. É como muitos dizem, mas Deus já me ungiu, né? Mas ainda não chegou o tempo. Tenha longanimidade, tenha paciência, aguarde a vontade de Deus, né? A maioria de nós quer o quê? Pular etapas, né? Queimar as fases. Quer colocar a carroça na frente dos burros, né? Como fala. E a gente não sabe esperar o momento exato da vontade de Deus. Então veja como é necessário eu e você ter o fruto do Espírito Santo, que é ter a longanimidade e ter a paciência, né? Vemos aí no Salmo 40, versículo 2, diz que Deus tira nossos pés aí da areia movediça, de um pântano, né, da tribulação aí, nos resgata e salva nossa família, nossos filhos. Deus, ele faz milagre por meio da tua longanimidade, da tua paciência. Diz também no Salmo 40, versículo 2, que colocou os nossos pés sobre a rocha, colocou em um lugar seguro.
tudo isso é porque o fruto do Espírito Santo está agindo em nossa vida. E já indo para a conclusão desse vídeo, né? Estamos aprendendo um pouco sobre o fruto do Espírito, sobre a longanimidade e a paciência. Vemos aqui em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz sobre Jesus e a sua paciência, o nosso maior exemplo de vida, nosso maior modelo que a gente tem que imitar ao nosso mestre, ao nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele mostra aqui em Hebreus 5, versículos 7 e 8, sobre ter longanimidade e paciência. Jesus, ele clamou com lágrimas pelo que havia de passar e o Pai deu a ele a opção de retroceder, mas Jesus aprendeu pela obediência, pelo que sofreu, mesmo sendo filho. Não precisava ir por aquele caminho, né? Mas o plano perfeito do Pai era por um caminho excelente que Jesus resolveu trilhar, porque ele foi o quê? Longânimo, obediente, paciente, né? Não procura atalhos, né? Outros caminhos, outras fugas, outras rotas, outras opções. Vamos atravessar o caminho que Deus está nos mostrando aí em 2026. Mesmo passando por alguma luta, alguma dor, mas saiba que lá na frente Deus tem o melhor para cada um de nós. E o resultado disso é que Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus é o Cordeiro, mas também é o leão da tribo de Judá, né? Então eu não sei se o processo da vida que você passa, mas eu sei que o Espírito Santo está desenvolvendo em mim e em você o quê? A longanimidade, a paciência. Então queremos tudo na nossa hora, né? Do nosso jeito, com o hábito, né? Com da forma, no dia, no horário que a gente quer, né? Mas não é assim. Então a gente tem que entender que Deus sempre falará conosco, né? Fica em paz, tenha calma, tenha longanimidade, tenha paciência. Eu estou trabalhando nessa situação e a gente tem que crer, tem que confiar que Deus está no controle disso, dessa realidade, dessa situação que você está passando aí, né? Então que a gente possa entender que muitas das vezes a nossa mente está apressada, a gente não entende, né, os ciclos, as fases, as etapas aí que precisamos passar na nossa trajetória da vida cristã, mas que a gente possa ter a longanimidade, a paciência para entender a cada situação que a gente passa. Eu vou orar com você, pedindo a Deus, pedindo para que o Espírito Santo venha agir em nossos corações, para que esse fruto do Espírito Santo, a longanimidade, a paciência, possa estar vivo dentro de nós. Querido Deus, muito obrigado por nos permitir estar aqui vivos, com saúde, aqui no meu lar, ó Pai, compartilhando com maior prazer e alegria sobre mais um fruto do Espírito Santo, que eu preciso, que essa pessoa que vai ver e ouvir e que também vai compartilhar com o maior número de pessoas também precisa do agir do Espírito Santo, para que eu e quem está me vendo e ouvindo possa ter a longanimidade, a paciência no dia a dia, ao acordar até o nosso deitar, ó Pai. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, venha nos ensinar e venha nos instruir, que nasça em nós, nos moldando, nos aperfeiçoando, nos mudando em 2026, para que nós possamos, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, mediante as situações que cada um de nós vamos enfrentar, ter mais paciência, ter mais longanimidade. No nome de Jesus, essa é a minha oração, no nome do Senhor. Que Deus abençoe o seu lar e sua família, no nome do Senhor.